Hoje a gente vai ter o debate, né, aqui com a nossa querida Duda Bolschi, do Soberana, que é um grande prazer para nós ter você aqui. O Soberana aqui é um canal muito assim politizado, avançado do debate, e a gente gostaria muito que vocês pautassem o debate aqui com a gente sobre a questão do orçamento, porque é justamente o nosso grande gargalo aqui do Instituto Federal, mas também da educação do nosso país, da saúde, do debate tão importante que qual a gente precisa hoje enfatizar de qual país que a gente precisa e principalmente qual educação a gente precisa. Então vai ser bem legal esse debate, um espaço muito importante que a gente está vivendo agora no cenário do Instituto Federal, porque está tendo um processo de reitoria, né, de eleição. E debater sobre o orçamento também é debater qual o futuro que a gente quer para os próximos 4 anos de eleição aqui da reitoria. Porque falar também de eleição é falar sobre o processo orçamentário, falar o quanto que é importante para nós esse debate tão importante. Então, muito prazer para todo mundo que ainda não me conhece. Eu sou a Carla, sou presidente do DCE, e a gente vai estar aqui nesse espaço tendo aulas e aulas com a Duda. Então, fique à vontade para fazer perguntas, para comentar, enfim, se sintam em casa. E se você quiser se apresentar, Duda, começar a falar um pouquinho com a gente, também é muito bem-vinda. Oi, Carla, tudo bem? Primeiro, agradecer pelo convite, pelo espaço para estar aqui conversando um pouco com os estudantes, com vocês. Eu sou a Duda Bolschi, Duda Poitia, na verdade, mas enfim, Duda Bolschi nas redes. Sou militante da Soberana, sou formada em Relações Internacionais, venho da Universidade Pública, então conheço um pouco dessa trajetória de luta por orçamento, por verba, por RU, enfim. Também passei por algumas greves na minha formação e sei o quanto que é importante a gente pautar desde a perspectiva dos alunos, né, dos estudantes, que, enfim, somos uma parcela majoritariamente afetada por essas decisões, né, mas também tem a luta dos professores, a luta dos servidores da educação também, que não dá para ser deixada de lado. A gente teve também recentemente as greves, tanto dos professores quanto dos profissionais de educação, também técnicos dos IFES. Então, enfim, é uma luta que vai é muito mais ampla do que parece, e acho muito bom você ter começado trazendo que não é só uma luta da educação, mas sim de todos os serviços públicos, né, da saúde, da área do transporte. A gente vai conversar um pouquinho, né, sobre essa política de desmonte que começou não no Bolsonaro, começou lá no Temer, né, e vem sendo feita uma manutenção dessas reformas, desse desmonte. Infelizmente não está retrocedendo tanto quanto a gente esperava, ou alguns setores esperavam, né, de um governo dito de esquerda. A gente também vai comentar um pouquinho sobre isso, mas o importante é justamente, eu acho, a gente reforçar esses espaços de diálogo e de troca mesmo, tanto de experiência e de ideias, para fortalecer a luta. Então, enfim, eu não sei como é que vai ser muito a dinâmica, se eu que vou pautar, você vai trazer alguns pontos e eu comentando sobre eles, enfim, mas aí você vai me explicando. A ideia é fazer um bate-papo mesmo aqui com todo mundo, mas principalmente tendo você falando mais sobre essa questão do orçamento, inclusive até sua experiência de luta, sim, sobre esse cenário de que viveu da educação pública, que eu acho que é bem importante para a gente falar sobre esse processo de relações das gerações que passaram pelas universidades públicas, então vai ser bem legal. E aí, se você quiser fazer uma exposição com a gente aqui, vai ser bem massa. Eu acho que pode ser até de 20, 25 minutos, 30, e a gente abre para debate, enfim. Eu acho que a gente pode fazer uma dinâmica com qual mais você se sinta à vontade, que aqui a gente já está em casa, né? Então, fica à vontade. Tá. Perfeito. Como eu não preparei nenhuma apresentação, assim, eu até prefiro que a gente vá... eu trago alguns pontos e a gente vai debatendo eles aos pouquinhos, né? Para a gente falar de orçamento, eu venho da universidade pública e eu venho das relações internacionais, que parece um pouquinho distante do que a gente está aqui pautando da área da educação. Só que eu não consigo desvincular, por exemplo, o desmonte do serviço público como um todo que a gente está vivendo no Brasil
de certos processos internacionais também. E aí, antes que eu pareça um pouquinho chapeuzinho de alumínio, o que eu quero dizer com isso é que, assim, a base do que foram os 2 governos, os 2 anos de governo do Temer, foi muito pautada numa cartilha, né, elaborada pelo Banco Central, de desmonte de estrutura pública mesmo. Então, não foi só o Brasil que sofreu com essas reformas, mas é muito nítido que a gente perceber em que contexto elas se dão, né? O Temer, então, ele vem com a reforma trabalhista, vem com a reforma da Previdência, com a reforma do ensino médio. Todas essas reformas, elas não vêm do nada, elas não surgem da cabeça maligna do Temer, né? Nem da sua assessoria. Muito pelo contrário, o ministro da Economia na gestão do Temer foi quem trouxe a ideia de teto de gastos, né? E o que é a ideia de teto de gastos? É regular e barrar o investimento público em educação, em saúde, em transporte. Então, assim, eles não barram, por exemplo, o gasto, né, que o Brasil vai ter pagando dívida, né, com a dívida pública. Então, é uma escolha política não investir na estrutura pública, e é um projeto neoliberal, né? Como a gente viu acontecer nos anos 90 com aquele movimento de privatizações, a gente está vendo acontecer de novo desde de 2016, 2017. Isso é um projeto que tem um objetivo: quanto mais sucateada a estrutura pública está, mais propenso vai estar para convencer a população de que aquele serviço público não funciona porque o Estado não funciona, né? Mas não é que o Estado não funciona, é um projeto para que seja vendida a ideia de que, se for privatizado, vai melhorar. A gente está vendo hoje, vocês estão em São Paulo, né? Eu nem sei como que a questão atingiu, a questão da falta de energia atingiu vocês, mas a gente está vendo que privatização não funciona nada, exatamente. A Enel é um exemplo. E aí o que eu quero também que a gente reflita um pouco não é nenhum posicionamento vira-latista de tá vendo, os Estados Unidos vêm e faz o que eles querem, mas não é isso. A gente tem que reconhecer, sim, que existe uma estrutura que sim é imperialista e sim tem seus interesses, porque tem suas empresas por trás também. Vamos lembrar, a Enel não é brasileira, a Enel é italiana, então a gente tem toda uma estrutura também do capital internacional interessada no desmonte dessas estruturas para conseguir captar os recursos públicos, seja tanto na venda dessas empresas, né, mas também muito por parte das PPPs também, que são as iniciativas, as parcerias público-privadas, né, que na prática o que faz é pegar recurso público e injetar na iniciativa privada, né? Então, assim, tirar o recurso público que podia estar sendo investido na infraestrutura dos IFES, das universidades, das escolas, da educação como um todo, né, no salário dos... assim, a educação que... Você trouxe uma pergunta, né? Qual é a educação que a gente quer? E é muito boa essa pergunta, porque a gente tem que partir de um ponto que o modelo de educação no qual a gente está inserido, por que a gente escolhe estudar o que a gente escolhe? É porque a gente ama aquilo, a gente quer trabalhar com aquilo? Algumas pessoas têm a sorte de, no início ali, né, contar com aporte financeiro da família, com apoio, não só financeiro, mas também emocional e tudo mais, para conseguir escolher uma carreira e seguir ela, né, por convicção, por amor àquilo. Mas a gente sabe que essa história vai mudando ao longo do caminho, e a gente sabe que muitas vezes, mesmo quando a gente acha que está escolhendo aquilo porque a gente ama, a gente também tem sempre uma pergunta por trás, que é: eu vou conseguir emprego se eu estudar isso aqui? Será que eu vou me colocar bem no mercado de trabalho? Porque a gente tem educação como uma ferramenta para alcançar um nível financeiro estável, né? O que a gente quer é ter condições de viver, a gente estuda para isso, no final das contas, né? Então a gente não vê a educação como... E não vê pelo próprio sistema, né? Não quer dizer que a gente não queira ver a educação assim, mas a gente não consegue ver a educação como um instrumento de desenvolvimento humano, de desenvolvimento crítico, né? Então, eu, como marxista, é essa educação que eu quero, né? Não é uma educação que seja puramente para formar mão de obra, né? Que é o que a gente
que é o que a gente tem numa sociedade capitalista. E muito por isso a gente vê as reformas acontecendo, a gente vê as reformas do ensino médio, né, destruindo a grade curricular dos estudantes, trazendo, enfim, matérias que vendem o empreendedorismo como solução, como aquilo que a gente precisa saber, precisa aprender, porque, enfim, é a educação sendo vendida como um meio de formação de mão de obra mesmo, né? Não formação de cidadãos, não formação de pessoas críticas, né? Então, são alguns elementos que a gente tem que pensar quando a gente tenta entender essa reforma, não como algo isolado, né? Mas algo que faz parte de um projeto maior e de um projeto que também continua mantendo a periferia do mundo dependente do centro capitalista, né? Eu não sei se você quer adicionar alguma coisa ou a gente vai... Não, eu até queria colocar aqui uma questão, né? Que a gente está falando sobre o investimento na educação e a gente sabe que o arcabouço fiscal foi determinante, inclusive, para que ocorresse a greve das federais esse ano. Porque o que a greve das federais foi justamente esse espaço de colocar as universidades que estão há anos sendo sucateadas e há mais de 5 anos falando não vamos ter orçamento para fechar o ano, não vamos ter orçamento para fechar o ano. E a gente chegou no momento que ou a gente pagava a conta de luz, ou a gente pagava a bolsa do estudante. E para muitas universidades, toma a decisão que o estudante não é a prioridade. E essa é a verdade. E a gente tem um agravante muito sério esse ano, que é o teto da UFRJ caindo. A gente tem um restaurante em Pirituba, o RU, ele foi inaugurado esse ano e caiu meses depois o teto. Aí ninguém consegue usar, por exemplo, o RU, porque o teto está lá caído. E a gente vê, inclusive, os servidores, os professores com o seu salário, com seus benefícios, suas condições de trabalho muito precárias. Porque também a gente lidou com a expansão do Instituto Federal nacionalmente, o que é excelente, que ainda bem que a gente está expandindo, que tem Instituto Federal em cada quebrada, em cada viela, enfim, é ótimo. Mas o debate tem que ser qual é o Instituto Federal que a gente está construindo. Porque hoje a gente tem, com essa expansão, 53 campos no estado de São Paulo. Entretanto, a gente não tem orçamento para tudo isso. A gente já não tem orçamento para aqueles que já tinham, que não tem bandejão, não tem quadra. Hoje a gente, por exemplo, não tem intérprete de Libras o suficiente para o quadro de estudantes que precisam. A gente não tem campus com acessibilidade. Então, a gente tem mais, assim, a placa do Instituto Federal do que, de fato, essa construção do debate da educação. Então, acho que é muito importante quando você fala isso, porque a realidade do estudante ela não está descolada justamente, né, desse processo do que é o estudante para a porta da instituição do que para fora. Em Osasco, que é uma cidade metropolitana, para quem é do interior e está acompanhando, a energia só tem perspectiva de voltar quarta-feira. É tipo assim, uma semana. E tá rolando trabalho, tá rolando prova, tá rolando várias coisas e isso não tá acontecendo, entendeu? Como é que o estudante vai entregar esse trabalho? Então, acho que também falar sobre esse pacote de privatização, indo mais a fundo, porque recentemente a gente teve aquela audiência pública de 143 escolas sendo assim, entregues para privatização. E foi... a gente conseguiu eclodir, né, essa audiência pública, mas vai estar rolando ainda, se eu não me engano, é esse mês ou próximo, não me recordo agora a data exata, mas que é do leilão dessas 143 escolas. E esses estudantes não vão conhecer as universidades públicas, não vão saber o que é um Instituto Federal, que pode entrar, que pode permanecer aqui, ou como é que vai ser o futuro dessa juventude, porque aqui no IF a gente tem os jovens, mas a gente também tem as pessoas que têm 30, 40, 60 anos, que vêm estudar tanto o ensino básico, o EJA, o ensino técnico, o ensino médio integrado ao técnico, a graduação, mas após o mestrado, enfim. Então, a gente pode ter uma instituição mais de portas abertas, né? E correlacionar isso também com a América Latina, que eu acho muito importante.
falar também sobre o fim do vestibular, que eu acho que é o essencial. E a Argentina fez uma luta muito profunda sobre isso. Aí você que também faz esse estudo, assim, conseguir relacionar um pouquinho como foi essas lutas também, se for possível, né, da América Latina pela educação, será bem legal, assim, para a gente também entender sobre essa questão do orçamento. Então, eu moro no Uruguai, né, eu vim aqui fazer um mestrado, e eu tenho um pouco de conhecimento mais por experiência do que exatamente estudar esses processos, né? Mas aqui no Uruguai, por exemplo, a gente tem uma educação a nível superior universal, pública e universal. Então, você não precisa de vestibular para ingressar na universidade depois que você termina o que eles chamam de liceu, né? Que é o ensino médio. Então, só que aí entram umas questões, né? Também não é simples você tornar o processo, o ensino universitário público, amplo e universal, porque aqui no Uruguai a gente também tem muitos problemas de demanda de estrutura mesmo, né? Porque se você acaba com o vestibular, quer dizer que você abre as portas da universidade para todo mundo, o que eu acho que é o correto, né? Mas você fazer isso sem estrutura vai abarcar outras questões como o próprio inchaço, né, do sistema público de educação e a falta de capacidade de administrar isso se não tiver um plano de execução muito bem fundamentado. Então, hoje, você estava falando da América Latina, né? Hoje na Argentina, eu nem sei como tá hoje, mas quinta-feira estourou uma greve dos professores, estudantes e funcionários por causa do veto, né, do Milei contra a lei de financiamento universitário. É uma lei que o Congresso aprovou com ampla maioria, né, e o Milei foi lá, simplesmente vetou, e aí o Congresso não teve, apesar de ter maioria, né, dentro do Congresso contra o veto do Milei, não teve suficiente, faltou 5, 6 votos, se eu não me engano. O mesmo aconteceu com a reforma da Previdência. O Congresso conseguiu aprovar uma lei que garantia aumento na aposentadoria dos idosos e tudo mais, e o Milei foi lá, vetou, o Congresso não conseguiu a maioria também por questão de 5, 6 votos. Você vê que são 5, 6 pessoas aí que a gente precisa na Argentina trazer para o nosso campo, pelo menos. Então, e aí, simplesmente a Universidade Argentina não tem orçamento, né, para o ano que vem. Não tem orçamento suficiente para abarcar toda essa estrutura. E aí, quando a gente fala de estrutura, tem uma coisa que político, né, como um todo, neoliberal, social-democrata, gosta de fazer propaganda em época de eleição, quantas obras eu fiz, né, quantos IFs eu construí, quantas universidades, quantas escolas, mas não adianta, como você disse, não adianta a gente construir essas estruturas se a gente não tem como manter elas, né, e aí promover esse sucateamento absurdo. Eu vim de uma universidade do interior do Rio Grande do Sul, da Unipampa, e quando eu estava estudando, a gente ficou quase um ano em greve, se eu não me engano. Bom, não foi um ano, mas foi um ano letivo, porque a gente começou a estudar, em março desatou a greve, foi até outubro, então a gente meio que teve um ano letivo que a gente perdeu, e assim, não é que a gente se formou um ano depois, a gente espremeu todo o conteúdo para fazer em 3 anos o que a gente deveria ter estudado em 4, né? Então, olha como que esse processo, ele atinge nós estudantes também. Ninguém tá fazendo greve porque quer ficar sem estudar. Pelo contrário, a gente faz greve, a gente paralisa, a gente se organiza porque a gente quer ter direito e acesso a essa educação de forma digna, né? Porque não adianta a gente ter a universidade, não adianta a gente ter o EF se ele não consegue funcionar, se não tem bandejão pra galera poder se alimentar. O outro dia, quando o Glauber, né, foi preso naquela ação extremamente autoritária, né, do governo do Rio de Janeiro, também eles eram estudantes organizados ali lutando contra o desmonte, contra o fim de auxílios, e aí a galera fala, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, e o pessoal vindo reclamar no sentido de, mas eles já têm universidade pública, que mais que eles querem? Eles querem conseguir estudar, porque ter universidade, ter o espaço, não garante o acesso pleno a todo mundo, até porque a gente sabe das desigualdades, a gente sabe que muitos alunos que conseguem entrar numa instituição pública são alunos que às vezes tiveram acesso a uma educação privada, né, justamente pela
pela diferença na qualidade da educação. E aí a gente tem tem os alunos que conseguem, mesmo que com diferenças, né, socioeconômicas, ingressar na universidade, mas aí não tem a mesma capacidade de se manter ali dentro. Então precisa do auxílio, moradia, alimentação e tudo mais. Então, assim, não é só ter a estrutura, né? A estrutura é o mínimo que a gente tem que oferecer, que o Estado tem que oferecer pra gente, né? Mas a gente precisa garantir, lutar, e a única forma de conseguir isso é se organizando. Eu sei que a gente bate muito nessa tecla e às vezes parece que, enfim, quando a gente vê que tudo é feito a despeito da nossa vontade, outro dia eu estava lendo um pouco sobre a questão do metrô em São Paulo, né? Que é outra questão que envolve as privatizações. E se você for ver, o metrô de São Paulo tem, por dia, 5 milhões de pessoas, se eu não me engano, usam o metrô, em média, né? Diariamente em São Paulo. Foi feito ali um plebiscito não, agora não estou lembrando o nome. Eu tô com a palavra encuesta na cabeça, porque às vezes vem o portunhol, mas enfim. Foram ouvidas mais de 900 mil pessoas, ou seja, isso é quase 20%, eu sou de humanas, não sou de exatas, mas enfim, mais ou menos 20% da população que usa o metrô diariamente, e desses 20%, 97% disse que era contra a privatização, né? E como que... e aí que a gente entra nessa questão mas vai ter audiência pública. Mas nós, trabalhadores, somos realmente ouvidos nessas audiências públicas? Nós, estudantes, somos realmente ouvidos? Porque quando a gente faz, né, quando a gente conversa com a população de verdade, ali na rua, no metrô, na saída da escola, na saída do EF, a gente sabe, e a gente conversa com as pessoas, a gente pergunta, a gente questiona, a gente sabe que eles não são a favor da privatização, né? Então isso acontece a despeito da opinião e da vontade da população, né? Então essa é outra questão, como a gente fazer que as nossas vontades sejam ouvidas, né? Porque aí é que tá o grande mito, né, da democracia, né? A democracia não é poder para o povo, né? E então a gente tem que estar constantemente em alerta, e toda e qualquer conquista, né, bem entre aspas, que a gente tem enquanto classe trabalhadora, nenhuma conquista tá ganha, né? A gente tem que estar sempre fazendo a manutenção dessa luta, promovendo esse debate e também munindo as pessoas, né, de argumento. Mas a gente sabe que, enfim, não dá pra gente discutir de forma espontaneísta, né, essas questões. Por isso que eu acho muito importante a gente estar aqui podendo conversar e podendo se organizar e podendo disputar também espaços, né? Realmente. A gente tem que disputar muitos espaços e principalmente com a questão assim, do debate do orçamento participativo, né? Aqui no Instituto Federal a gente não tem esse elemento tão difundido ainda, não tão executado com o orçamento participativo. O que acontece bastante é em relação a, por exemplo, vem a emenda do auxílio permanência, que é um pacote fechado, que a gente não consegue mexer, e aí vem o orçamento de custeio, e esse orçamento de custeio é onde que paga as bolsas, onde que paga os terceirizados, é onde que paga a manutenção do campus, e a gente fica meio que contando as moedas para que conseguir fazer o mês fechar, né? E a gente não consegue fazer, muitas vezes, o pagamento dos estudantes com um dia fixo. Tipo assim, o IF não tem um dia fixo para pagar. Isso é muito ruim. Porque a gente sempre fica, tipo assim, surpresa quando meio que o auxílio cai na nossa conta ou quando a bolsa cai. E isso também é fruto da falta de orçamento. E também de não colocar essa questão no elemento principal, dos estudantes como prioridade para receber as bolsas, para a gente conseguir fomentar a iniciação científica, fomentar a extensão, que é o mais fundamental para nós. E não é só isso. Por exemplo, a vida do metrô, né, que você até citou, sobre essa questão da privatização. O que a gente tem, inclusive, no interior do Instituto Federal, os estudantes tendo que pagar van para conseguir ir embora, porque o ônibus da cidade para de passar às 6 horas da tarde.
E aí, quando dá depois das 6, eles têm que contratar a van para conseguir ir embora para as regiões metropolitanas dessa cidade. E o quanto que isso já não afeta o interior, né? O quanto que não afeta o litoral. E agora a capital está nesse avanço do capitalismo de forma gigantesca. Porque o que a gente mais vê é o nosso povo de cabeça baixa. E não é só o povo, é o estudante trabalhador, é o estudante que não consegue pagar as contas só com a bolsa, consegue ter perspectiva de quando vai pagar o aluguel. E não é só esses elementos, mas o material da escola, que a gente tem, por exemplo, visita técnica, que a gente tem que pagar as viagens, a gente tem que pagar o nosso material para estudar. A arquitetura, que aqui a gente tem o curso no Campus São Paulo, os estudantes pagam uma fortuna assim, de material para usar 3, 4 vezes e olha lá. Então, essa falta de perspectiva mesmo em relação ao que tem acontecido, tanto na educação, não está, de fato, assim, deslocada, né, do que acontece no país hoje. E existe um processo de politização muito grande para falar que nós não podemos ter participação política, né? Que a gente, tipo assim, o que é político é chato, não vou debater sobre isso. Entretanto, tudo que a gente faz é político. E se a gente está tendo falta de tantas coisas, é porque é um projeto exatamente político porque isso acontece. Então, até falar um pouco mais sobre isso, né? Desses projetos que têm sido colocados hoje, tanto para a educação como que tem sido atacado através desse arcabouço fiscal. E até surgiu uma dúvida aqui do pessoal que está acompanhando, que é arcabouço fiscal, de fato, e o que isso está atrelado exatamente a esse pacote de privatização. Aí, se você puder ajudar a esclarecer também, Duda, vai ser muito legal. Tá, então, o teto de gastos, né, que é o arcabouço fiscal, ficou conhecido como teto de gastos justamente porque é um teto estabelecido, né, pelo orçamento feito todo ano dentro do Congresso, né, e é um teto que estabelece que não dá para gastar a partir dali, né? E aí, por uma questão de responsabilidade fiscal e tudo mais, porque, enfim, o liberal gosta de tratar a economia de um país como se fosse a economia de uma empresa, né? E a gente sabe que um Estado, ele pode se endividar, né? E tanto que, enfim, uma das maiores dívidas públicas que existe no mundo é a dívida interna dos Estados Unidos, né? E é um país, né, super capitalista aí, né? E tudo mais, e não tem problema nenhum em se endividar. Mas existe essa desculpa do ponto de vista fiscal para que países, né, da periferia, como o Brasil, não consigam investir na sua própria estrutura para se desenvolver. Basicamente, é uma forma de limitar que o país se desenvolva a partir do financiamento público, né? Então, assim, quando eu digo que é um teto fiscal que limita, ele vai limitar o que esse governo, enfim, os governos neoliberais, não necessariamente, não é uma crítica exatamente ao Lula, mas acaba que ele não combate essa lógica por N motivos, que a gente até pode discutir, mas enfim. Mas o que acontece nessa estrutura? Se você vai ver o gráfico, que é um gráfico de pizza, que vai mostrar qual que é a quantia que está sendo distribuída para cada área, você vai ver ali um montante enorme para pagamento de dívida interna, ou seja, né, a dívida que o país tem, né, com financiamento privado, bancos e tudo mais, e quando você vai ver o restante que fica para educação, para saúde, para transporte, enfim, para todos os serviços públicos que a gente usa, sem meme, tem que pegar uma legenda porque não dá para enxergar, né, naquela pizza ali o montinho que fica para essas áreas. E assim, não são montantes tão pequenos no ponto de vista, assim, nosso, que não lidamos com essas quantias de dinheiro, né? São boas quantias. Mas quando você vai comparar com o que é destinado para pagamento de dívida, é nada, entendeu? É troco de mercado. E esse limite, ele não existia até o governo Temer, né? Foi a partir de 2017 que se instaura o teto de gastos.
Só que aí, quando a gente vai na pandemia, para o que o teto de gastos ele foi furado em alguns momentos, né? O Congresso conseguiu furar o teto de gastos. E para quê? Né? Para pagar o Auxílio Brasil lá do Bolsonaro para ele se reeleger, para pagar orçamento secreto. Então, assim, para essas coisas, dá muito bem para furar o teto e não tem que ter responsabilidade fiscal nenhuma, né? Mas para a gente poder gerir a nossa estrutura pública, não, mas aí tem que ter responsabilidade fiscal. Então, o teto é esse limitador artificial que a gente tem de recursos contra o financiamento público da nossa estrutura. Eu não sou economista e eu posso ter explicado alguma coisa não muito bem, mas para a gente entender mais ou menos é isso, e na prática o que acontece é isso. E aí, quando eu falo que é um projeto, é justamente porque a gente tem que entender que se a educação pública ela não está funcionando direito, aí a gente tem que identificar os problemas. Qual que é o problema? Então, tá faltando recurso, os professores... precisa contratar mais professores, porque a gente sabe que os professores acumulam, né, tanto... atividades quanto horas de trabalho, porque realmente não tem estrutura para gerir tudo isso. Então, ao invés de contratar professores novos, de abrir concurso público ou de aumentar, né, o quadro de funcionários, cria-se também essa ideia de que o funcionalismo público é um câncer, de que o funcionalismo público é um sanguessuga do Estado e tudo mais. E aí o que faz? Implementa terceiriza o trabalho, né? Ou seja, contrata empresas privadas para exercer funções que poderiam estar sendo exercidas por pessoas que passam por um concurso público e passam a estudar, a trabalhar para o Estado. Isso aí vai para uma empresa privada, né? Que daquele montante que ela recebe para pagar o salário daqueles funcionários, ela vai pagar o mínimo, assim, o máximo que ela conseguir, que vai ser o mínimo que der pra gente, entendeu? Então, e aí é mais um processo de sucateamento. O recurso público sai do Estado, vai para uma empresa privada, o trabalhador vai continuar precarizado e ele não vai ter a estabilidade que ele teria se ele fosse contratado pelo Estado, se ele fosse um funcionário público. E é isso. E vai, vai crescendo essa precarização dentro da estrutura pública. O serviço, obviamente, vai diminuir de qualidade. E aí a resposta para isso, o que é? Vamos investir então, né? Se tem um problema aqui, vamos investir mais dinheiro, mais recursos. Não, vamos privatizar, vamos continuar privatizando. E aí a gente a gente entra nessa questão da privatização que a gente sabe que não funciona. Mas, basicamente, o arcabouço fiscal, ou o teto de gastos, como a gente queira chamar, é isso. É uma desculpa fiscal, né? Uma desculpa... um engodo neoliberal para a gente achar que não é possível o Estado se endividar e, claro, não é possível o Estado se endividar quando se trata de desenvolver a sua estrutura, né? Porque quando se trata de aprovar esses outros tipos, né, de ferramentas, como o que eu tinha citado, o orçamento secreto, não tem problema nenhum de furar o teto de gastos, né? Não, isso é bem importante, assim, né? Porque não é uma explicação que fica muito clara para nós no nosso dia a dia, assim mesmo. Se a gente não tem costume de saber mais sobre isso, passa muito desapercebido. E na prática, o que a gente só vai ver é a conta final, né? Tudo caindo aos pedaços, as filas grandes no SUS, enfim. E até mesmo entender que hoje a maioria das UBSs são administradas pelo setor privado. Sim. E hoje o interesse muito grande, inclusive, que tem acontecido, não exatamente que vai afetar o Instituto Federal, mas que vai até ter um debate agora sobre a lei, em relação à cobrança de mensalidade nas universidades estaduais, que é uma PL que está passando assim silenciosamente. Hoje, que é inconstitucional, né? Exatamente. E até falar um pouco mais, né? Como que a gente pode ajudar a organizar essa luta, não só pelo orçamento, mas também
contra todo esse desmonte que está acontecendo, né, das escolas privatizadas, dessa PL que está rolando da mensalidade das escolas. Qual que é o caminho, de fato, que a gente pode construir para que a gente derrube esse pacote de privatização e que a gente se organize ainda mais por mais orçamento, né, que a gente traga isso como mais pauta, não só, tipo assim, num processo de voto, mas como a gente cobra isso cotidianamente. Exato. Bom, eu vou pedir licença agora para falar um pouquinho da minha organização, porque quando a gente fala disso, né, de como, qual que é o caminho? É se organizar, mas onde a gente se organiza, né? Então, a gente tem vários espaços onde a gente pode se organizar. É importante que esses espaços tenham um viés de ruptura mesmo, né? Porque a gente já entendeu que conciliação não é o caminho, né? Porque a conciliação, a gente sempre concilia para a direita, né? A gente sempre concilia para os interesses da classe hegemônica, né? Porque a gente não tem na mão os recursos necessários para ser a voz que vai ditar as regras, né? Então, infelizmente, a gente vê a maioria, enfim, né, falar a maioria, mas a grande parte dos sindicatos, principalmente na área da educação, na mão de pessoas que acabam representando direto ou indiretamente os interesses dessa estrutura e dessa classe dominante. Então, eu acho fundamental que a gente se organize para disputar esses espaços, né? Disputar esses espaços com um viés marxista, com um viés revolucionário, porque a gente entende e a gente já teve provas o suficiente de que só superando essa estrutura a gente vai conseguir, de fato, alcançar as nossas demandas, mas a gente sabe que dentro desse processo, até chegar no processo de ruptura, até chegar no processo de superação, a gente tem um longo caminho em que a gente precisa ter pelo menos alguns avanços na nossa luta, né? E a gente viu nessas últimas greves que envolveram, né, setores da educação, que a gente não teve nenhum avanço, né? E aí, não sei se decepcionada é a palavra, porque a gente já não espera muita coisa, mas as falas do Lula durante esse processo todo foi bem angustiante, assim, né? Ver uma pessoa que se criou politicamente dentro das greves, dizer que é isso, que chega uma hora que a gente tem que aceitar aquilo ou a gente vai sair sem nada, né? Então, é muito injusto com o trabalhador que já tem quase nada, ter que ouvir isso de alguém que, enfim, foi símbolo, né, do que era a luta sindical na história brasileira mais recente. Então, aí vem a questão, né? Onde se organizar. Nós, da Soberana, somos um coletivo marxista-leninista e a gente está tentando fortalecer a nossa organização em frentes de massa, né? Então, a gente tem uma frente de massas que é a mais conhecida, porque é a que tem mais tempo e tem mais pessoas envolvidas nela, que é a SAMECA, que é a Saúde Mental Camarada. Mas mais recentemente, agora, durante o ano de 2024, a gente está trabalhando em outras duas frentes de massa. A outra é a de advogados, o Júri, que são os juristas revolucionários. E temos também o CESPEM, que é a organização dentro da Soberana, a frente de massa dentro da Soberana, que eu represento também, que é o Centro Zoya Prestes de Educação Multidisciplinar. Então, essa frente de massa, ela nasce com o intuito de organizar os professores no sentido de, a gente sabe que é uma classe, uma categoria muito precarizada, que ultimamente, né, principalmente quem trabalha no setor público, a gente já sabe todos os problemas, e a gente sabe que quem trabalha no setor privado sofre muito com as limitações, né, do setor privado, de como exercer a sua profissão e exercer um pensamento crítico ali dentro sem ser perseguido. Então a gente tem várias questões, né, que também afetam e muito os professores que trabalham nessas instituições. Então a ideia era a gente organizar tanto professores que da rede pública e da rede privada, ou professores que não estão trabalhando, poderem ofertar cursos, ofertar aulas de reforço e tudo mais a um preço justo, né, a um preço... a gente tem 3 categorias de preço dentro do CESPEM, enfim, e
e permitir que, então, alunos tenham acesso a essa educação a um preço muito mais acessível que a educação privada, e os professores tivessem, pelo menos, capacidade de se manter através dessas aulas. Só que qual foi a nossa, não sei se bem surpresa, mas o que acabou acontecendo é que, durante esse ano, a gente não conseguiu organizar, de fato, essa estrutura de aula e tudo mais. Mas, dentro do CESPEM, a gente conseguiu começar com as formações políticas. E aí a gente entendeu que o propósito do CESPEM está muito mais em organizar a categoria dos professores do que necessariamente permitir ali que a gente construa um cursinho, uma aula, mas que é nosso objetivo também, mas a gente entendeu que era muito mais importante a gente usar o espaço do CESPEM para professores que não necessariamente querem dar aula no CESPEM, mas sim se organizar ali, ter formação política, poder trazer suas angústias também, porque a gente sabe que as nossas organizações políticas também são um lugar de compartilhar as nossas frustrações com o sistema e trazer também para os demais camaradas quais que são as lutas que estão sendo travadas a nível municipal, a nível estadual, né? Então, o CESPEM, para quem é da área da educação, eu convido também vocês a conhecerem a nossa frente de massa. É um espaço onde a gente está tentando organizar a categoria dos professores. Então, o nosso objetivo, a médio e longo prazo, é a gente criar condições de organizar atos, de ter representantes do CESPEM em diferentes instituições públicas também, em diferentes cidades, estados, para conseguir estar presente nessas audiências públicas, a gente conseguir pressionar e a gente conseguir levar para o espaço público esses debates que a gente faz no espaço não privado, né, mas enfim, nesse espaço de organização política. Então, eu sei que a UP também é uma organização que atua muito em parceria com a Soberana, que tem espaços também de mobilização, então procurem se organizar nesses espaços. Eu acho que quem está organizado vai entender, né, que quando eu falo que a gente se encontra muito nesses espaços, tanto politicamente, mas do ponto de vista pessoal mesmo, né, a gente acaba a gente acaba concretizando aquelas angústias que a gente tem no dia a dia, que às vezes a gente não sabe muito bem de onde vem, e aí quando a gente, né, cria e aí também, né, esse criar laços a partir do debate político, ele é muito importante e ele é algo muito combatido também pela lógica neoliberal da própria educação, né? Então a gente vê a questão da educação à distância, que era uma coisa que foi amplamente, né, debatida nos meios neoliberais da educação, que é justamente para evitar, né, a criação desses vínculos também entre estudantes, entre professores. Então, o neoliberalismo está sempre tentando fazer com que a gente esteja o tempo todo alienado, né, por diversas ferramentas diferentes. Então, a organização política, antes de tudo, é isso, né, lutar contra essa alienação, seja do trabalho, seja do ambiente onde a gente estuda. Então, realmente, o caminho para a gente concretizar essa luta é, antes de mais nada, estar organizados, né? Porque a gente entender que a gente não está sozinha, a gente entender que a gente tem um objetivo, diante desse objetivo, traçar uma estratégia, traçar, né, uma dinâmica de como chegar até lá, e ninguém vai fazer isso sozinho, né? Então, antes de tudo, se organizem, e quem é da educação e tiver interesse em conhecer o CESPEM, que é a Frente de Massa de Educação da Soberana, fiquem à vontade para procurar no Instagram, pelo CESPEM, e entrar em contato com a gente também, que aí a gente ajuda quem quiser preencher o formulário e tá nesse espaço com a gente. É virtual, por enquanto é só virtual, então de qualquer lugar do Brasil você pode colaborar com esse debate. E para os estudantes, além desses espaços, também tem as suas entidades estudantis, podem criar centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, podem fazer parte do BCE, podem também, dos secundaristas, aí, construir grêmio e fazer um grande fortalecimento justamente do movimento estudantil. E eu queria até mesmo perguntar aqui se mais alguém
tem dúvidas, gostaria de comentar alguma coisa, porque eu acho também legal todo mundo poder participar, poder comentar aqui, tirar suas dúvidas, que eu acho que é um espaço bem importante para nós. Como tudo é coletivo, então vamos coletivizar de fato aqui, né, esse espaço. Com certeza. Aí quem quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão, ou se tiver com dificuldade, escrever no chat que a gente lê, tá bom? Aí tá aberto, gente. Peraí, mandaram aqui para mim, deixa eu ver. Com a mídia hegemônica contra os professores e estudantes sempre. Como vencer esse cenário da comunicação e mostrarmos para a população que ensino público é um investimento do Estado e da própria população que retorna para essa mesma população pela ciência, pesquisa, estudos e afins. É uma questão, né? A gente sabe que a mídia hegemônica, ela conta com recursos, né? Que aí, de novo, a gente está lutando aqui por essa pequena parcelinha do recurso. E é muito difícil. Nós, a Soberana, a gente tem esse viés muito da comunicação na internet, então a gente procura fortalecer os nossos canais de comunicação, a gente procura ocupar espaços, né? Então sempre que alguns dos nossos militantes é chamado para um espaço como esse, ou enfim, também espaços da mídia não necessariamente hegemônica, porque se a gente, inclusive, espero que a gente nunca seja chamado para mídia hegemônica, porque aí é sinal que a gente está fazendo tudo errado, né? Se a mídia hegemônica quiser ouvir a gente. Então, mas é isso, é tentar, quem puder sempre apoiar nossos canais, nosso trabalho, acompanhar nossas redes, compartilhar o nosso conteúdo, porque infelizmente a gente não tem o recurso necessário para ficar mandando o nosso conteúdo para tudo quanto é lado, quanto a mídia hegemônica tem, e quanto esses canais liberais têm, quanto o Brasil Paralelo tem. Então, a nossa arma, além da organização, é ter vocês com a gente, né? É ter vocês o tempo todo compartilhando o nosso conteúdo, levando... E assim, não só levando virtualmente, né? Mas trazendo para uma roda de conversa, trazendo para a sala de aula, trazendo para os ambientes que você tem acesso. Então, eu acho que o nosso trabalho ele não vai ser igual ao da mídia hegemônica, a gente não vai ter o mesmo alcance que essa mídia, mas aos pouquinhos a gente vai ocupando certos espaços, e eu acho que se a gente... Ainda hoje eu estava conversando com camaradas dentro do meu grupo de apoiadores, que é sobre como que assusta, né, o resultado das eleições e dá esse choque, esse desânimo. Mas pensando com pela perspectiva de um partido da esquerda radical como a UP, por exemplo, de fato, a UP ainda não elegeu ninguém, beleza. Mas se a gente for ver o acúmulo que tem de votos ao UP durante as últimas eleições, vem sempre crescendo. Quer dizer, tem sempre mais pessoas, a cada eleição tem mais pessoas votando na UP. E o que isso quer dizer? O voto de uma pessoa na UP é muito diferente de um voto de alguém no Centrão, né? Por quê? Porque o Centrão, os caras votam no primo da fulana, da ciclana, que me disse que é pra votar e tal. Então, assim, é um voto, geralmente... muito desconexo da realidade mesmo. Mas um voto na UP é um voto consciente, é um voto de alguém com quem um militante da UP na rua ou na porta da casa conversou, entregou um jornal da verdade, deu ali uma explicação sobre o porquê dessas candidaturas, qual é que é a importância. Então, assim, é um voto convencido, é um voto convicto. Então, é um voto de alguém que muito dificilmente vai votar em alguma outra eleição, em um partido de direita, um partido de extrema-direita. Então, assim, o caminho, por mais que seja mais longo e mais difícil, é um voto revolucionário, por mais que ele seja, assim, um pouco mais, com um pouco mais de obstáculos, evidentemente, ainda assim é um trabalho que a gente vem fazendo que é lento, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que pouco a pouco vai mostrando seus resultados, né? Então, cada vez mais tem pessoas convencidas de que esse é o caminho. Então, infelizmente, eu não vou ter uma resposta onde eu vou descobrir a pólvora e dizer o que a gente tem que fazer a partir de agora para ocupar esses espaços. Não vai ser assim, porque a gente é materialista, a gente entende que tem uma dificuldade material de acessar certos espaços e certos lugares, e ainda que a gente acesse esses lugares, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai convencer essas pessoas. Mas fazendo esse trabalho pouco a pouco, em vários espaços ao mesmo tempo, e ocupar todos os espaços, é o caminho que lentamente vai trazendo um resultado. Por mais que a gente não consiga ver ele agora,
ou vê tão descaradamente, mas aos pouquinhos eu acho que vem mostrando pra gente do que a organização é capaz. Assim, eu sou militante da Unidade Popular, sou militante do Movimento Correnteza, atualmente eu assumo esse papel de ser presidente do DCE, que é uma tarefa desse movimento que muitas vezes a gente personifica e na verdade não. Que eu estou aqui construindo justamente sendo a figura pública do DCE, mas que na verdade essa é uma tarefa desse partido, desse movimento que constrói a luta em defesa da educação. E esse DCE, inclusive, ele é muito novo e tem assim colocado justamente esse debate. O que a gente precisa fazer justamente para a gente ter um projeto que seja caracterizado na nossa educação pública e uma educação popular. Porque, na prática, se a gente não acreditar nisso, a gente já se entregou totalmente ao sistema. A gente vai para dentro da nossa sala de aula e vai achar que é natural não ter bandejão, não ter bolsa para todo mundo, não ter nada. Então, a gente precisa construir o projeto político. E o projeto político faz parte da construção de várias pessoas, né? O indivíduo só ele não vai conseguir nada. E, inclusive, a gente tem debatido. Pode falar. Não, desculpa, eu não queria te interromper. Mas é que eu também queria lembrar, e é uma coisa que a gente sempre tá falando, porque quando a gente fala de organização, principalmente a gente que trabalha com rede social, a gente recebe muito na nossa DM assim, eu queria tanto me organizar, mas eu não tenho tempo, eu já faço tanta coisa, eu já trabalho, eu já estudo, não sei o que. Sim, todo mundo, né? Todo o movimento popular vai ser construído por trabalhadores, vai ser construído por pessoas que já estão saturadas. Isso é muito normal também, as pessoas terem essa vontade e muitas vezes verem na falta de tempo o obstáculo. E a organização, ela, independente do espaço que você for escolher para se organizar, se for uma organização marxista-leninista, principalmente, ela vai acolher até mesmo essa falta de tempo, vai acolher até mesmo essas impossibilidades, porque tocar tarefa, conseguir construir as coisas a longo prazo, é isso. Se a gente tiver muita gente, cada um fazendo um pouquinho, por mais que seja 1 hora da sua semana que você consiga se dedicar a construir isso, já vai estar ajudando, já vai ser 1 hora a menos no tempo de outro camarada que deveria estar ali, você vai estar ali, enfim. É justamente sobre dividir, né, o tanto de tarefa que tem para fazer e deixar um pouquinho mais leve para cada um, mas, enfim, não tenham essa questão do tempo como um obstáculo para se organizar, porque eu tenho certeza que se você entrar numa organização que se propõe a ser uma organização séria, com certeza essa falta de tempo ela não vai ser um empecilho, né? E muitas vezes, assim, se a gente tem a possibilidade de se organizar virtualmente, por exemplo, o CESPEN, a gente incentiva muito que as pessoas se organizem, porque a gente sabe que tem professores, às vezes numa cidadezinha do interior e tal, que só ele é radicalizado, ninguém mais né? Ou uma professora que só ela tem essa angústia e não consegue. Então, a falta desse espaço físico, às vezes, é o que mantém essa pessoa simplesmente angustiada. E aí ter o espaço, mesmo que virtual, onde ela vai entender que tem pessoas que enxergam as coisas do mesmo jeito e tem as mesmas demandas, isso é muito estimulante, né, para quem tá na luta política também. Então, eu só queria colocar esse adendo, não tenho essa questão como um limitador, porque eu tenho certeza que se você quiser se organizar, você vai conseguir, mesmo podendo fazer muito pouquinho, e se muito pouquinho já é muito pra gente, né? Pra gente que tenta trazer mais pessoas pro nosso campo, o seu pouquinho pra gente é muito. Não, com certeza, e ajuda muito, porque é isso, a gente não sente nada sozinho, até mesmo é um debate dentro das entidades estudantis. Mas eu faço, mas os estudantes não se envolvem. Sim, por isso que a gente tem que continuar fazendo. Por isso que a gente tem que fazer. Exatamente. E assim, esses dias eu estava até conversando com o Grêmio, se o pessoal estiver me assistindo ou assistir depois também, que eles são os amores, a gente conversou muito sobre, tipo assim, essa construção de entidade estudantil. Eles falaram, nossa, mas gente, tipo assim,
movimenta muito o Grêmio, mas parece que no nosso campus a galera não se interessa. Eu falo assim, sim, mas a gente tem que fazer uma entidade da qual a gente goste, que a gente, tipo assim, mano, a gente faça porque a gente é feliz. Porque a partir do momento que a gente fazer isso com gosto, as pessoas vão começar a ser envolventes, né, nesse trabalho. Vão, tipo assim, não, é importante. Veja só, a gente fez uma luta e conquistou algo. Então a luta é a solução, a luta é o caminho. E aí a gente vai continuar conquistando corações e corações aos pouquinhos, para que a gente tenha essa tarefa tão grandiosa que é, de fato, defender a educação, de fato, defender aquilo que é hoje dos nossos trabalhadores, dos nossos estudantes. Então, isso eu acho que é principal, assim, para nós, que eu acho que é tão importante, que, assim, se não tem algo mais fascinante para nós, é ver, tipo assim, pelo menos eu fico bem emocionada, né? Quando eu tô dentro da sala de aula, aí passa um trabalhador, assim, da portaria, que é uma empresa terceirizada, ele fica bem no cantinho assim da porta olhando o professor da aula. Eu fico imaginando, pô, e se esse professor e esse trabalhador estivesse aqui do meu lado, dentro da sala de aula, podendo aprender junto comigo. E eu acho que é para isso que a gente tem que lutar. Dentro das nossas entidades, e é quem constrói movimentos, também se organizar dentro dos movimentos, que é um primordial, porque no fundo, o que a gente quer é o melhor para o nosso povo, de todos os âmbitos. E a gente até tem a mania nessa gestão que é do DCE de falar que a gente precisa construir um IF do tamanho dos nossos sonhos. Porque hoje, no capitalismo em si, até os sonhos se tornaram pequenos, né? Tipo, o ser humano, ele acha que não é capaz de sonhar. A nossa juventude, principalmente. Eu não vou ter um trabalho bom, eu não vou conseguir me aposentar. Para que eu vou continuar estudando? E falar que não, que na verdade o que está sendo tão acirrado para nós é a falta de perspectiva, que a gente acha que não pode ter os melhores sonhos do nosso povo. E quando a gente coloca que é possível a gente construir algo que a gente sonha, então a gente de fato coloca assim, né? Por que isso está acontecendo? Por que esse desmonte está acontecendo? Porque hoje a gente não tem, por exemplo, uma escola construída de tijolo. Na Zona Sul de São Paulo ainda tem escola de lata. Então, será que não era possível construir uma escola? Será que não é possível construir um Instituto Federal com bandejão, com biblioteca, com as melhores coisas que o nosso povo pode ter? Porque é possível. Se na Constituição está lá que a educação é para todo mundo, por que de fato não é? E eu sempre, assim, nessa tarefa do DCE, eu sempre fiquei me perguntando, quando eu ia para os campings, ao longo assim, do estado, eu fiquei tipo assim, gente, é uma realidade tão diferente uma da outra, que ao mesmo tempo que um campus tem tudo, os outros, tipo assim, mais de 40 campos não tem nada. E tem a galera que, tipo, trabalha na roça. Eu fui para Barretos e era isso, era o povo, tipo assim, trabalhando na roça mesmo, e chegava de noite ou de manhã, ia para aula e depois voltava a trabalhar na roça. E o quanto que a gente não pode fazer mais isso, né? O quanto que a gente não pode dar, de fato, para o nosso povo o brilho nos olhos. E esse debate aqui é justamente para isso. É possível fazer algo diferente. E é possível fazer isso com as nossas mãos, com o coletivo, com todo mundo acreditando que é possível a gente sonhar. E não é, tipo assim, algo muito contraditório, né? A gente olhar para a situação e falar que é assim. Não, é possível. E eu acho que eu fiquei muito feliz, assim, de ter essa conversa mesmo. Eu acho que me animou bastante, assim. Inclusive para falar sobre esse debate. Aqui no IF a gente vai ter o processo de eleição, né? Para reitor e direção de campus. E falar sobre o processo de eleição municipal também reflete sobre as eleições daqui. Porque o que foi o debate hoje das eleições municipais? Foi a direita crescendo. Foi a direita justamente colocando cada vez mais firme qual projeto político que a gente quer. E qual projeto político que a gente quer dentro das nossas instituições, pô. A gente não pode votar porque o candidato é bonito, né? Exato. E aí, quando você fala, né, sobre... E eu sei que existe um cansaço sobre... tudo que é político é chato, eu não quero me envolver com política, eu só quero ir para o meu campus estudar e não quero saber de política, não quero me envolver.
E aí, quando você fala que tudo é político, tudo é uma escolha política, basta a gente ver, assim, vamos para outro campo, né? Vamos para o campo agrário. Basta a gente ver a diferença que foi de investimento na agricultura familiar e o investimento recorde no Plano Safra, né? Então, assim, é uma escolha política o que você vai financiar, é uma escolha política onde você vai... qual que é o projeto que você vai financiar. Então, e isso que você traz sobre os nossos sonhos enquanto classe trabalhadora, enquanto estudantes filhos da classe trabalhadora, é muito aquilo que eu falava no início, é a gente entender que educação, ele não é um mero instrumento para formar mão de obra, e muitas vezes mão de obra barata e acessível para o capital, seja da burguesia nacional ou internacional também, né? É a gente entender a educação como essa ferramenta para construir mesmo a sociedade, para construir indivíduos críticos, e, enfim, capazes de pensar a política com o papel real que ela tem no nosso dia a dia, né? Mandaram uma pergunta aqui para mim no celular. Tá. Vou até ler. Uhum. Foi o Patrick, e ele falou assim: você pode dar algumas dicas sobre as lutas no movimento estudantil, ou falar um pouco sobre isso? Como a gente pode crescer socialmente no nosso campus? Acho legal comentar sobre. É para mim ou para você essa pergunta? Porque eu dentro da luta estudantil, eu já saí há alguns anos, apesar da minha cara, eu tenho quase 30 anos, faz muito tempo que eu não participo da luta estudantil como um todo, então acho que a Carla vai ter mais propriedade para abarcar essa pergunta. É que assim como socialmente, né, na nossa sociedade, a gente vê diversas formas assim que a gente se revolta, pô. É o transporte que não funciona, a iluminação que não funciona. A gente tem que olhar para dentro do nosso espaço de ensino, de educação, e ver o que não funciona. Porque muita gente fala assim: mas se você fica falando mal da instituição, parece que você não valoriza onde você estuda. Não, pô. É muito pelo contrário. É o tanto que eu valorizo que eu faço a crítica construtiva. Qual que é a importância disso? Qual que é a importância, tipo assim, da internet não funcionar? Se a internet não funciona, os estudantes não ficam aqui para poder estudar. Se o estudante não fica vivenciando esse espaço depois da aula, ele não vai entender que é esse espaço aqui que ele precisa defender. Porque ele vai para dentro da sala de aula, vai fazer tudo o que precisa fazer e depois vai embora. E quanto mais a gente tem isso, mais a gente tem pessoas que passam por essa instituição e não vê o quanto ela é potente, o quanto que ela pode ser. Porque, com certeza, a gente pode construir muita luta. E existem muitas lutas para serem travadas. E não, vai sim, por muito tempo a gente vai travar diversas lutas. Mas, com certeza, é muito melhor agora do que já foi antes. Tipo assim... O fato de existir já essa estrutura já é um avanço, né? A gente não pode negar o avanço disso. Mas é como você falou, essa questão de você ver a universidade ou o IF, a escola, só como um lugar para você ir ficar 4 horas sentado assistindo o professor e ir embora, é justamente o que cria essa alienação também, né? De não entender, o nosso papel dentro desse contexto, né? Tipo, a gente acaba sendo apenas um usuário daquilo. A gente não é usuário, né? A gente é cidadão, a gente constrói isso aqui. Esse espaço, ele só existe porque tem pessoas que vêm aqui, tanto funcionários quanto professores, quanto estudantes, enfim, e estão transformando esse espaço em algo maior, né? Eu não sei se a gente respondeu, o Patrick vai ajudando aí também. Ou até falar, qualquer luta, né? O Bruno me mandou aqui uma pergunta, quer dizer, não é uma pergunta, é um comentário que estava no chat. Criar esse interesse por meio da urgência é um caminho? Urgência climática, urgência alimentar, urgência econômica, muitas urgências, né, gente? É do Eric Satira, não sei se ele quer falar no mic ou eu só comento aqui. Não consigo abrir no mic porque minha filha tá causando. Não, tá tudo bem. Um beijo na sua filha. Então, criar esse interesse por meio da urgência é um caminho? Então, a urgência tá aí,
eu acho que a pandemia foi também um período da nossa história recente que trouxe uma urgência, né? Que trouxe algumas urgências, tanto na questão da saúde, na questão econômica, enfim. Trouxe várias questões e fez muita gente se dar conta, né? Foi um período de radicalização muito grande. Eu não sei se em função apenas da pandemia ou em função de como ela foi gerida no governo Bolsonaro também, né? Mas, enfim, a questão é que foi um processo que nos trouxe algumas urgências, né? E aí hoje eu estava falando também nesse grupo, principalmente eu acho que a questão ambiental é a que mais nos desespera e a que mais nos causa esse senso de urgência, né? Porque a gente está percebendo, se não estávamos há um pouquíssimo tempo atrás já, enfim, vão acabar os recursos. O planeta como está hoje não responde mais às nossas demandas enquanto seres humanos, mas não porque é um processo natural, mas porque é um processo provocado pelo capitalismo, né? Nenhum modo de produção destruiu tanto o planeta que a gente vive em tão pouco tempo quanto o capitalismo. Então, assim, não é natural o que a gente está vivendo. E a forma como isso é gerido pelo neoliberalismo é pior ainda, porque as respostas só trazem mais problemas, né? Então, eu acho sim que é um caminho a gente alertar para essa urgência, porque assim, é um caminho porque não é que a gente está se aproveitando de uma situação, não, a gente está mostrando a realidade, né? É algo concreto. Os dados estão aí, e não é só nem os dados futuros, né? A gente está vivendo isso. A gente viveu esse fim de semana em São Paulo aí, uma tempestade que, enfim, matou pessoas, e não que a culpa seja do vento, né? A gente sabe que a culpa é da má administração pública da Prefeitura do Rio de Janeiro, de São Paulo, inclusive, né? Se esse episódio não tirar voto do Nunes, eu não sei mais o que vai tirar, porque, pelo amor de Deus, mas, enfim, a gente pegar o que está acontecendo, que a gente vê diariamente, não só na televisão, mas no nosso dia a dia, né? A gente vê que a gente está sofrendo cada vez mais o impacto das mudanças climáticas, e a gente entender que isso tem um responsável por trás, não é um processo natural, não é uma... não é uma... Ai, esqueci a palavra que eu ia falar. Uma profecia bíblica de que o mundo vai acabar por isso. Não! É uma questão muito prática de que o modo de produção capitalista está acabando com os nossos recursos, né? E está acabando com a possibilidade da gente, inclusive, reverter essa situação quanto mais o tempo passa. Então, eu acho sim que é o caminho. Eu acho que é o caminho porque ele é o caminho da verdade, ele é o caminho da materialidade. A gente não está inventando nada, né? A gente só está tentando mostrar para as pessoas que isso não é um processo natural, que isso tem responsáveis, e que só existe um jeito de deter, primeiro de deter, né? Porque não é nem de reverter a situação, mas primeiro de impedir que ela fique cada vez mais catastrófica para a humanidade, e depois, no segundo momento, de reverter essa situação através de políticas públicas que respondam realmente, né, a essas problemáticas. Infelizmente, a Bebel Abelhinha não está aqui para falar de questões climáticas. Ela é a pessoa dentro da Soberana mais capacitada para isso, porque, inclusive, sigam a Bebel. A Bebel é demais, sim. Então, sigam a Bebel também. Sigam a Pedagolítica também, que é a nossa camarada que, inclusive, enfim, eu entendo que seria a pessoa também mais preparada para falar sobre educação e política, que é a nossa pedagoga dentro da Soberana e também presidente do CESPEM. Mas enfim, ela não tá aqui, mas sigam ela, que o conteúdo dela é muito bom. Ela tá sempre abordando questões envolvendo educação. Inclusive, ela fala muito sobre orçamento na educação. Então, espero que em um outro momento ela também possa estar aqui trazendo suas contribuições, que seriam também extremamente importantes pra gente. Eu estou muito feliz desse espaço. Para, assim, nossos votos, renovar as nossas lutas e pensar, principalmente, como a gente pode contribuir para mais lutas, assim, da educação. A internet não funciona, é verdade, mas aqui é muito bom também. Aqui é um espaço muito importante. Então venham estudar no Instituto Federal, para quem não conhece, ou até mesmo para quem conhece, quiser saber mais sobre o DCE.
tiver dúvidas, enfim, entre em contato, ou tiver dúvidas também sobre como se organizar, enfim, como construir esses debates, pode também procurar o Soberana, pode procurar aí o movimento estudantil, a unidade popular, como até a própria Duda citou, que vai ser bem importante para nós. Duda, se você quiser falar alguma coisa, eu queria aqui só te agradecer de coração mesmo por esse espaço. Não, eu que agradeço a oportunidade para estar aqui conversando com vocês. Enfim, eu fico um pouco nervosa para conversar ao vivo, assim, mas espero ter contribuído de alguma forma. Tá aqui nesse espaço também, para mim, é muito enriquecedor ouvir as suas demandas também, né? Entender como que isso afeta o cotidiano das pessoas que estão envolvidas com a luta. É muito importante para a gente também até pensar, né, em como se organizar, em que tipo de políticas públicas a gente quer, a gente precisa defender, como defendê-las. Então, assim, para mim é muito bom estar aqui nesse espaço, então só agradecer também. Deixo à disposição, então, tanto as minhas redes, né, Duda Bolschi, quanto o Centro Zóia Prestes, que é o arroba do CESPEN. Inclusive, é uma homenagem à Zoia Prestes, filha do Luiz Carlos Prestes, que é uma pedagoga maravilhosa também, que, enfim, traduziu as obras russas do Vygotsky e trouxe uma contribuição para quem estuda pedagogia e educação aqui no Brasil, assim, inestimável. E, inclusive, ela ajuda muito na construção do CESPEN, ela tem participado das nossas formações. Então, assim, só deixar à disposição de quem quiser conhecer, de quem quiser trocar uma ideia. E é isso, se organizem e sejam sempre presentes nesses espaços de debate, porque ajuda muito a construir. As dúvidas de vocês também ajudam a gente. Nem sempre a gente vai ter resposta para tudo, mas ajuda a gente também a entender as demandas, a entender como responder essas questões, essas angústias. Então, estejam sempre presentes nesse espaço. E, bom, desejo uma boa luta para vocês nessa eleição também, que consigamos eleger aí reitorias que sejam comprometidas com o orçamento, que sejam comprometidas com as demandas também dos IFES. Então, é isso. Agradecer a vocês e me colocar sempre à disposição que vocês precisarem.